Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais fascinantes e até inesperadas da antiguidade, o livro de Ruth. É um conto que fala de perda, de lealdade e, como vamos ver, de um plano muito, mas muito maior do que qualquer personagem ali poderia imaginar. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é central para tudo isso. Será que uma tragédia familiar tem o poder de mudar o curso da história? Essa é a questão que move toda a narrativa. E a resposta, olha, pode surpreender. Então, a nossa história começa numa das épocas mais, digamos, caóticas da história de Israel, o Tempo dos Juízes. É um período descrito como uma época em que cada um fazia o que bem entendia. É um cenário de pura instabilidade e, para nossa história, de fome. Uma fome terrível atinge Belém, que ironicamente significa casa do pão. E para escapar disso, um homem chamado Elimeleque toma uma decisão que vai selar o destino de todos. Ele resolve fugir da crise, levando a esposa, Noemi, e os 2 filhos para a terra de Moabe, uma nação que era, historicamente, inimiga de Israel. Ele está fugindo da morte, buscando a vida, mas o que ele encontra lá é justamente a morte. E o que essa busca por vida trouxe para eles? Basicamente, uma década de perdas terríveis. Primeiro, o próprio Elimeleque morre. Depois, os filhos dele se casam com mulheres moabitas, mas em questão de 10 anos eles também morrem. Aquela família que fugiu da fome agora está à beira da extinção, com 3 viúvas, sem amparo nenhum, numa terra estrangeira. Noemi está compreensivelmente com o coração em pedaços. Quando ela decide voltar para sua terra, ela fala para as pessoas que a recebem: olha, não me chame mais de Noemi, que significa agradável. Ela pede para ser chamada de Mara, que quer dizer amarga. Ela está convencida de que a mão de Deus se voltou contra ela. Do ponto de vista dela, não há mais esperança. E é na viagem de volta que a gente chega numa encruzilhada. Noemi insiste para que suas 2 noras, Orfa e Ruth, voltem para suas famílias, para os seus deuses. Ela diz que não tem mais nada para oferecer. E aí, uma decisão fundamental precisa ser tomada. E aqui o contraste é muito interessante. A Orfa, ela faz a escolha lógica, a escolha sensata. Ela chora, se despede da sogra e volta para a segurança do seu povo, das suas tradições. É o que qualquer um faria. Já a Ruth, ela faz o impensável. Ela se recusa a ir embora. Ela escolhe um futuro de total incerteza ao lado de uma mulher amargurada que acredita que Deus a abandonou. E então Ruth faz uma das declarações de lealdade mais fortes que existem. Ela diz para Noemi: aonde você for, eu vou. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Isso é muito mais que uma promessa para uma sogra. É uma conversão. É uma renúncia total ao seu passado e uma aposta radical num novo futuro, num novo povo e, principalmente, num novo Deus. Esse aqui é o primeiro grande ponto de virada da história. As 2 mulheres chegam em Belém, bem no comecinho da colheita da cevada. Parece um detalhe pequeno, né? Mas o narrador faz questão de nos contar isso. O timing, como a gente vai ver, é absolutamente tudo. Precisando de comida, a Ruth toma a iniciativa e vai respigar, que era o costume da época para recolher os grãos que sobravam no campo, um direito dos mais pobres. E o texto diz que ela, por casualidade, acabou no campo de um homem chamado Boaz. Mas sabe, nessa história, casualidade é só a palavra que a gente usa quando não consegue ver a mão do tapeceiro agindo. Então, quem é esse tal de Boaz? Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é parente do falecido marido de Noemi. Ele é um homem rico, respeitado e, o mais importante, conhecido por ser um homem bom e temente a Deus, numa época em que isso era bem raro. Boaz, claro, logo nota a Ruth. E ele já tinha ouvido falar da lealdade incrível dela com a Noemi. A reação dele vai muito além do que a lei mandava. Ele não oferece só caridade, ele oferece proteção. Ele dá ordem para os seus homens não incomodarem ela, garante que ela tenha água e até, secretamente, manda os trabalhadores deixarem cair uns grãos a mais de propósito para ela poder pegar. Quando a Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de grãos e conta para Noemi onde ela esteve, alguma coisa muda. Ao ouvir o nome Boaz, a amargura de Noemi começa a se desfazer. Uma faísca de esperança acende. Ela reconhece aquele nome. Boaz é um dos resgatadores da família, um parente que tem o direito e o dever de ajudá-las. A tal casualidade começa a parecer um plano, não é mesmo? E com essa nova esperança, Noemi deixa de ser aquela mulher passiva, amargurada e se torna uma estrategista. Ela bola um plano audacioso.
até meio perigoso para a cultura da época, para garantir o futuro da Ruth. Para a gente entender o que está em jogo, é preciso sacar o conceito do parente remidor, ou resgatador. Era uma obrigação da lei, o parente mais próximo tinha que cuidar dos familiares em dificuldade. Isso podia significar comprar de volta terras vendidas ou, como nesse caso, se casar com a viúva de um parente para que o nome da família não se apagasse. O plano de Noemi é todo baseado nisso. O plano de Noemi é, para dizer o mínimo, chocante. Ruth deve se arrumar, se perfumar, ir até a eira, que era o lugar onde se malhava os grãos, onde Boaz ia dormir depois da festa da colheita, e aí esperar ele dormir, descobrir os pés dele e se deitar ali. É um gesto extremamente vulnerável e sugestivo que colocava a reputação dos dois em risco. E a instrução final de Noemi é super ambígua. Ele vai te dizer o que fazer. O ponto aqui é o seguinte, e a análise da fonte é certeira. Noemi não manda a Ruth apelar para a piedade ou para a razão de Boaz. O plano é feito para pegar ele de surpresa, no momento de vulnerabilidade, tarde da noite, depois de ter comido e bebido. É uma estratégia que apela aos instintos de um homem, não à sua consciência. O resultado, bom, era uma incógnita. E aqui a gente chega no clímax da história. Meia-noite, Boaz acorda, assustado, e encontra uma mulher deitada aos seus pés. O plano de Noemi funcionou até aqui. Mas como Boaz vai reagir a essa proposta tão ousada no meio da noite? E é aqui que o caráter de Boaz brilha. Em vez de se aproveitar da situação, que era bem convidativa, ele imediatamente elogia a virtude de Ruth. Em vez de agir no impulso, ele se lembra da lei de Deus. Ele não se aproveita dela no escuro. Pelo contrário, ele promete resolver tudo publicamente, legalmente, na manhã seguinte. Ele passa nesse teste de caráter com nota máxima. Mas tem um último obstáculo. Boaz revela que, apesar de ele ser um resgatador, existe outro parente ainda mais próximo, que tem a preferência legal para resgatar Ruth. A honra de Boaz exige que ele dê a esse outro homem a primeira chance. O futuro de Ruth ainda está no ar. E agora, vamos dar um zoom out. Essa história, que parecia ser sobre duas viúvas e um fazendeiro de bom coração, é, na verdade, uma peça-chave num quebra-cabeça muito, muito maior. A fonte que analisamos usa uma metáfora perfeita, a de um tapeceiro. Quando a gente olha a vida do nosso lado, o que vemos é um emaranhado de fios confusos. Fome, morte, decisões arriscadas. É difícil ver algum padrão. Mas do outro lado, o tapeceiro está tecendo um desenho lindo. A história de Ruth nos dá um vislumbre da perspectiva do tapeceiro. No fim, Boaz resolve a questão legal, o outro parente abre mão do direito e ele se casa com Ruth. E qual é o resultado dessa união? O filho deles se chama Obed. O filho de Obed se chama Jessé. E o filho de Jessé é Davi, o maior rei de Israel. A lealdade radical de uma mulher estrangeira e a virtude de um homem israelita se tornaram um elo essencial na linhagem que levaria ao trono de Israel. E isso tudo nos deixa com um pensamento final. A história de Ruth é, no fundo, sobre a providência divina agindo por meio de tragédias e escolhas humanas. Se, assim como Noemi, a gente só consegue ver os fios embaralhados na nossa própria vida, como podemos aprender a confiar que o tapeceiro está de fato criando um desenho maravilhoso?